Mas, para libido, o Tribulus terrestre funciona. Qual é a dosagem do Tribulus terrestre? Como aumentar a libido de forma natural? Porque temos medicamentos, certo? Vamos falar dos medicamentos aqui? Vamos também. Então já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal. Leandro Twin, é a libido ou o libido? Já vou começar assim. A libido. Libido é um substantivo feminino. E a libido nada mais é do que o desejo sexual. Porém, nós vamos também encontrar algumas caracterizações de libido, como por exemplo de Freud, como todo desejo do ser humano. Então, ele coloca a libido como qualquer impulso ou desejo do ser humano, tendo finalidade sexual ou não. Mas a libido que a gente vai falar aqui, obviamente, é a do desejo sexual. Como que eu posso melhorar a minha libido? Muitas pessoas vão acreditar de que a única ligação é a testosterona. Então, testo alta, libido boa. E não necessariamente. É muito comum usuários de esteroides anabolizantes com testosterona muito alta terem um efeito aversivo na hora de ter uma ereção. Então você está dizendo, Leandro Twin, de que a testosterona ela não tem a ver com a libido? Claro que tem. Uma testosterona baixa gera queda de libido, tanto no homem quanto na mulher. Por quê? Porque é um hormônio sexual. Beleza. Só que nem tudo é isso. Nem tudo é testosterona. Temos também o estradiol, que é um hormônio feminino sexual. Você fala, tá. Então na mulher o estradiol, quando está muito baixo, gera queda de libido. É verdade? É verdade. E no homem também. Então algumas pessoas tentam abaixar o seu hormônio feminino para que isso melhore a sua libido, o que é verdade, já que ele de forma excessiva também tende a piorar. Só que se zerar o estradiol, você pode ter testosterona para sair pelas orelhas. Você não vai ter libido. Outra coisinha muito importante é o DHT, de hidrotestosterona. Quando você usa um medicamento, por exemplo, uma finasterida, ou algum da classe das esteridas, quando você usa uma finasterida, uma dudasterida, um dos efeitos colaterais pode ser sim a queda de libido. Portanto, a descontinuação desses medicamentos seria algo plausível para melhorar a libido. Mas, claro, quando você descontinua um medicamento, você perde o benefício dele também. Então, o ideal é sempre controlar e relatar tudo isso ao seu médico para ver qual que é a melhor intervenção. Temos que lembrar de que não adianta ter testosterona a sair pelas orelhas se a testosterona não está livre, não está biodisponível. Então, se tem o SHBG, ele vem e se liga nela, isso diminui a eficiência. Então, cafeína e álcool tendem a diminuir libido. Ah, Leandrão, mas quando eu bebo eu me sinto muito, uma libido muito alta. Sabe por que isso? Porque a libido, como eu disse, não é só quadro hormonal sexual. Ela é principalmente pelo seu humor. É muito comum ver homens com testosterona baixa, mulheres com testosterona baixa, com estradiol desregulado. Eu mesmo atendi um aluno faz umas 2 semanas, eu não posso falar o nome dele porque ele é famoso pra caramba, não no meio da musculação, no meio dos games, já tô falando demais. E ele estava com 98 de testosterona total. Não é nada, Pelo menos tinha que partir para começar a conversar de 200 e pouco. Como é que tá a sua libido? Ele falou, cara, não tá 100%. Mas ruim não tá. Beleza. Eu falei, pode falar a verdade. Essa é a verdade. Então, quando a gente está com humor favorável, a gente consegue ter uma libido melhor. Então, se você está estressado, se você está triste, Já viu alguém ter libido alta num velório de alguém que se importa? Obviamente que não. Eu ia falar, se for a mulher, se for o marido que morreu e o cara tá em cima da mulher, vai, Eu nem coloco isso aí, é piadinha de humor negro. Então, eventos psicológicos traumáticos, desgastantes, cobranças sociais demais. Então, preciso de uma performance incrível com essa mulher, normalmente tende a levar ao broxismo completo. Portanto, se preocupe sim em melhorar suas marcas hormonais, em regular tudo isso, mas não se esqueça de que o fator psicológico é o maior. O meu irmão, que é psicólogo, me deu um dado interessante, não vou saber o nome do estudo, mas foi feito um levantamento onde 90% dos problemas de impotência sexual eram de origem psicológica e só 10% era hormonal. E aí, claro, os placebos
vem com tudo, porque a pessoa toma um negócio e fala, ó, melhorou a libido, tá vendo? E na verdade não pelo medicamento ou pela substância ou pelo princípio ativo em si, e sim justamente pelo fator psicológico. Porém, sabemos, claro, de que o treinamento no homem ou na mulher melhora a atividade sexual. Sabemos de que uma dieta rica em gorduras ajuda a maximizar a produção hormonal e isso é bem-vindo. Comer proteínas pode aumentar a sua libido. Por que isso, Leandro? Porque proteína baixa, pouca gente sabe disso, pode aumentar o SHBG, que é aquela molécula que eu falei que se liga à testosterona, que é total, e deixa ela menos livre, menos eficiente. Esteroides anabolizantes e libido, qual que é a relação? Pessoal, quando a gente fala de testosterona, é uma cópia molecular do hormônio masculino que a gente já colocou aqui, que aumenta, tranquilo. Portanto, aumentando a sua quantidade de testosterona, você aumenta a sua libido. Agora, claro, ciclos sem testosterona em homens tendem a diminuir a libido ou até zerar. Nas mulheres, todos os esteroides anabolizantes, inclusive os SARMs, aumentam a libido. O que a gente tem que cuidar é sempre o depois do uso. Então, usei testosterona, aumentou minha libido? Aumentou. Quando eu descontinuar, eu não vou ter nem a exógena e nem a endógena, nem a de fora e nem a de dentro. Eu estou no limbo, no vale de testosterona. Aqui é a minha normal que vai voltar ainda, e aqui é como estava antes, né? Normalmente está assim, aplicando testosterona. E aí, como tem muita testosterona, o corpo fala, olha, não precisa produzir testosterona. E quando você tira, você não tem nenhuma das duas. E aí que você tem a maior queda de libido na utilização de esteroides anabolizantes. Mas durante o uso com testosterona para homens e para mulheres em qualquer um, você tem um aumento da libido. Portanto, aquela frase de bombado é impotente, na verdade, durante a utilização é justamente o oposto. Depois da utilização, se uma TPC for mal feita, pode gerar queda de libido. E se for bem feita, também pode gerar uma queda de libido, porque até o corpo ligar o eixo de novo, você pode ficar nesse vale e ficar desestimulado. Vamos falar agora de alguns fitoterápicos, algumas coisinhas que realmente funcionam para aumentar a libido. Porque como vocês podem imaginar, é desesperador para um homem, principalmente, por cobrança social, ele não conseguir ter uma efetividade sexual acentuada. E essa fragilidade, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam disso. E vendem porcarias, vendem coisas que não funcionam, em dosagens que não funcionam. É o que mais tem, é coisa para libido que não tem eficiência. Vamos aqui, então, colocar o que funciona. Tribulus terrestre. Funciona para libido comprovadamente. Para testosterona, a depender. Se a sua é baixa, ela tende a subir. Se ela é normal, ela tende a não se mexer. Mas, para libido, o tribulus terrestre funciona. Qual é a dosagem do tribulus terrestre? Mais ou menos de 2 a 3 gramas por dia. Juntamente com ele, nós temos a maca peruana, que melhora mais a fertilidade do que a testosterona, mas também melhora consideravelmente a libido. Dosagens observadas como ok de 3 a 5 gramas, tanto para homem quanto para mulher, tribulus igual. A ashwagandha também melhora a libido. Como uma experiência pessoal minha, a ashwagandha é o que eu vejo mais diferença em termos de libido. Minha particular, desligando os microfones, não estamos no âmbito acadêmico. Qual que você mais sente eficiência, Leandro? Ashwagandha. 1 grama por dia. Mucuna é bem contraditório. Alguns estudos mostram que houve aumento de testosterona, outros estudos que se manteve e um estudo mostrou diminuição. Então, Leandro, qual que é o seu veredito? Na minha experiência pessoal, não trouxe grandes aumentos de libido. Talvez o aumento que eu senti foi psicológico. Isso é bem difícil de conseguir diferenciar com certeza. Mas temos indícios de que a mucuna pode sim melhorar a sua libido. Dosagem de 1 grama por dia. Turquesterone, também 1 grama por dia, também melhora a sua libido. Foi provado que nos ratos teve um aumento das taxas de fertilidade e também da testosterona. Em homens, carece fontes ainda da comprovação do aumento da testosterona, mas o aumento da libido parece ser bastante comum na turquesterone nos homens e mulheres. DHEA funciona? Funciona se você tem uma carência desse hormônio. Então, a gente vê muito assim adolescente tomando DHEA. Dificilmente um adolescente tem problema com DHEA, dificilmente ele vai ter qualquer coisa de benefício utilizando. Então, nesse caso específico, não. Agora, tem uma deficiência de DHEA, vou utilizar melhor a libido? Sim. Qual é a dosagem? A depender da sua deficiência. 25, 50,
no geral, até 100 mg por dia. Epimedium e sal palmeto, também 1 grama por dia de cada um. Algumas literaturas indicam 500 mg de cada um. E parece melhorar a libido, principalmente o epimedium, esse ok. O sal palmeto tem contradição novamente, porque ele tem o mesmo princípio de uma finasterida, dudasterida de forma natural. Então ele tende a segurar um pouco o DHT para que melhore a condição de couro cabeludo, de próstata e por aí vamos. Portanto, tem alguns estudos de que é inconclusivo. Piora a libido. Não, parece melhorar a libido. Então o sal palmeto eu estou mais fazendo uma menção honrosa por ele estar envolvido nisso. Leandrão, e os remédios sintéticos? O que funciona de verdade para a libido? Bom, para até chegar no medicamento que resolve o problema, nós temos que passar por alguns outros para entender o porquê eles são citados aqui para disfunção erétil. Como, por exemplo, a ioimbina, que no caso das mulheres não vai ser agraciada, mas dos homens com certeza será, porque ele facilita o fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos. Portanto, você consegue uma ereção mais fácil do que ele. É engraçado que eu gesticulo, né? Perdão. Ele facilita a ereção, a verticalidade peniana excessiva. Então, ele não melhora a sua libido, mas ele melhora a sua performance sexual. Vendo o Tadalafila, o Cialis, não é mais ou menos por aí também? Isso, é mais ou menos por aí, mas ele é de um efeito mais agudo. A ioimbina, ela tem um efeito mais constante, como se fosse uma creatina. Independente da hora que você toma, você tem o efeito da creatina. A ioimbina é mais ou menos nesse sentido. Obviamente, uma terapia de reposição hormonal, uma TRT, tanto para homens quanto para mulheres, de testosterona, de estradiol, se for o caso, tendem a melhorar a libido, só que precisa ser com acompanhamento médico, já que é algo um pouquinho mais trabalhoso. Os SARMs que estão vindo sensacionais nisso, mas não todos. SARMs abaixam a nossa libido se usados sem testosterona, a gente já sabe disso. Mas um específico, o RAD 140, que é como se fosse uma texto base, ele pode ser utilizado, na verdade ele está sendo especulado para ser utilizado em TRT. E o que realmente é muito impactante, de que qualquer pessoa que já fez a utilização pode confirmar isso, e eu já fiz o perfil aqui dessa droga, inclusive qualquer coisa que você quiser procurar, lembre-se, digita ali a creatina Leandro Twin, você vai encontrar. Se não encontrar, escreva aqui nos comentários. Agora, o que realmente funciona é o Proviron. O Proviron justamente tem aquela interferência positiva no SHBG, não aumentando a testosterona total, mas aumentando a testosterona livre. E com isso a libido tende a subir bastante com o uso do Proviron. Obviamente ele é um medicamento controlado e sim, ele é um esteroide anabolizante que não causa inibição do eixo HPT e que também tem um efeito estético muito baixo, em algumas literaturas indicado nulo. Leandro, você já falou sobre o Proviron? Você já falou sobre isso? Já sim. E eu vou te deixar com esse vídeo para você aprender mais sobre o Proviron. Mesterolona ou Proviron? É um esteroide anabolizante, tem certeza, Leandro? O Proviron é um esteroide anabolizante? Sim, certeza absoluta e perdoe a redundância. Porém, sem capacidades de poder estético, apesar da sua androgenidade ser eficiente. Então, para que serve o Proviron? Você vai saber disso.